Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar quantas horas você precisa ficar em jejum para emagrecer. 12, 14, 16, muitas pessoas me perguntam isso e é interessante porque muitas pessoas sabem dos benefícios do jejum intermitente e acham que, na verdade, quanto mais tempo ficam sem comer vai ser melhor. Mas a fisiologia mostra que existe um ponto onde o jejum ajuda e, de fato, existe um ponto onde ele pode te atrapalhar. Eu vou te explicar certinho isso, você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já tentou o jejum intermitente como uma estratégia para emagrecimento. Você sentiu que ele te ajudou, teve bons resultados, ou ele piorou sua fome? Como é que foi isso para você? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E se você conhece alguém que gosta do jejum ou se interessa mais em começar o jejum, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Quando a gente pensa no jejum intermitente, é bem interessante entender um pouquinho mais esse conceito do que é intermitente, na verdade, né? Ele se caracteriza por um estilo de alimentação em que você passa algumas horas consecutivas sem se alimentar, sem comer nada sólido ou calórico, mesmo que seja líquido calórico. Então você pode beber água, chá, mate sem açúcar, café sem açúcar, tudo sem açúcar assim, mas que não tenha impacto calórico. E aí, esse período em que você passa sem se alimentar, essas horas consecutivas, é chamado de janela fechada. E a partir do momento que você passa a comer alguma coisa ou beber alguma coisa que tenha caloria, a janela fica aberta, só para você entender um pouquinho como funcionam as nomenclaturas. As primeiras horas são as horas em que a gente não vai ter tanto impacto metabólico assim, porque de 0 a 4 horas a gente, na verdade, está numa fase absortiva, uma fase anabólica em que você está absorvendo nutrientes e a glicose e a insulina estão elevadas, e a insulina é um hormônio anabólico, como eu te falei. Então ela favorece o armazenamento de calorias, de energia, de gordura, e inibe a lipólise, a quebra de gordura. Então aqui nessa fase de 0 a 4 horas pós-prandial, pós-refeição, você não vai estar queimando gordura, você está usando o que você acabou de comer. Agora, depois de 4 a 10 horas, a gente tem um período de transição em que a insulina de fato começa a cair e o corpo inicia o processo de lipólise, que é a liberação de ácidos graxos, ou seja, oxidação de gordura, mas ainda é incipiente, ainda é uma fase de transição metabólica para você conseguir entrar no modo mais otimizado para queima de gordura. Antes de começar a gastar gordura, né, de oxidar a gordura de forma consistente, o corpo tem uma primeira via metabólica que é queimar o glicogênio hepático, o glicogênio que está acumulado no fígado. Então, é um estoque de gordura que a gente deixa lá no nosso fígado para ajudar a regular os níveis de açúcar do sangue. Mas esse glicogênio tem uma coisa interessante, ele gruda molécula de água nele. Então, quando a pessoa começa a gastar mais o glicogênio hepático, a perda de peso inicial do jejum é grande, não só pela gordura que é oxidada, mas principalmente pelo líquido. Então, nos primeiros momentos do jejum, as pessoas relatam aquele efeito whoosh, em que você perde o glicogênio, mas também perde bastante líquido, então ele dá uma secada nesse sentido. Depois desse período de adaptação é que o corpo entra numa virada metabólica real. Entre as 10 e 14 horas depois da última refeição, a gente passa a ter uma maior ativação da lipólise com a queda da insulina, né, como eu te expliquei. E aí sim aumenta o glucagon e aí o corpo acessa mais facilmente os estoques de gordura armazenado, aumentando a oxidação, a lipólise mesmo, a mobilização dessa gordura corporal. Você começa a ter menos dependência dessa glicose imediata e utilizar a gordura mais como um substrato energético. Aí um pouquinho depois, entre 14 e 18 horas, que é um jejum já mais avançado, a gente começa a entrar numa flexibilidade metabólica. Nessa fase ocorre a melhoria desse sistema que alterna entre a oxidação de gordura e a utilização de açúcar, e ativa uma via chamada MPK, que sinaliza o aumento da oxidação de gordura. Então, como se o corpo falasse, prioriza mesmo queimar gordura, vamos gastar esses estoques. E também entra uma coisa muito interessante aqui, que é a autofagia, que embora comece a sinalizar essa autofagia, a gente sabe que a autofagia profunda de limpeza celular, né, que quando o corpo consome células que já não estão funcionando tão bem, que não deveriam se manter vivas, normalmente exige jejuns mais longos, mas já a partir de 14, 16, 18 horas, você começa a ter um nível de ativação dessa autofagia, dessa limpeza, dessa renovação celular. O que ajuda muito nesse momento realmente é a sensibilização à insulina, a melhora desses marcadores glicêmicos no nosso corpo.
e a melhora dessa parte metabólica, o que obviamente também vai ajudar de forma complementar no processo de emagrecimento. Os estudos verificam que a partir de 12 horas você já começa a ter uma expressão bem interessante da lipólise, da sinalização de queima de gordura corporal, e isso vai aumentando gradualmente, né? Conforme mais tempo você passa em jejum, obviamente mais sinalização acaba sendo feita no seu organismo. Mas tem um ponto interessante, porque muitas pessoas pensam assim, então quanto mais jejum melhor? Nem sempre, porque imagina essas pessoas que às vezes, enfim, né, estão passando por uma situação realmente de guerra, de privação de alimento. Essas pessoas às vezes ficam muitas horas sem comer. E a gente pensa nisso quando pensa na manobra evolutiva, né? Hoje em dia a gente fala isso somente em casos extremos, mas o nosso corpo foi programado numa época em que não tinha supermercado, não tinha vendinha para comprar comida, fast food, nada disso. Então, o nosso corpo desenvolveu um mecanismo de que se você passar muitas e muitas horas sem se alimentar, você aumenta o cortisol, porque você entende que está numa luta, numa fuga, num perigo real para o corpo, e isso reduz a taxa metabólica basal. Então, o excesso de jejum sem acompanhamento, sem critério, pode causar uma lentificação da taxa metabólica basal e muitas pessoas não sabem disso. Além disso, o jejum extremo, né, de muitas horas seguidas, 24, 36 horas, pode levar a uma proteólise, sim. Quando o jejum está mal estruturado, o corpo começa a usar aminoácidos da sua própria massa muscular para fabricar glicose. Então, você pode piorar o metabolismo porque você utiliza músculo como substrato energético. Então, se você faz jejuns mais extremos, o ideal é que você tenha sempre acompanhamento médico ou nutricional e foque em exercício de musculação para manter a sua massa magra, né, para sustentar esse músculo no seu corpo. Então, resumindo, quantas horas podem te ajudar no processo de emagrecimento? Os estudos falam muito do intervalo de 12, 13, 14 horas por dia, tendo um benefício real e sendo um jejum sustentável, porque imagina, você parou de comer 8 da noite, você pode voltar a comer 8 da manhã, 10 da manhã, então você ainda consegue fazer a maior parte das refeições ao longo do dia, tendo uma visão equilibrada. Agora, jejuns mais extremos, de 16 e para cima disso, o ideal é que você fale com um profissional de saúde que te acompanha e já esteja adaptado, né? Ninguém vai começar um jejum hoje com um jejum de 18, 24 horas, né? Vai acabar tendo repercussão para a sua saúde. E o mais importante é lembrar que o jejum funciona bem de forma consistente. Não adianta você fazer uma vez o jejum de 12 horas por semana e achar que vai ter um resultado super expressivo. O jejum, ele não faz milagre, ele melhora o seu ambiente metabólico. Se você consegue reduzir uma refeição ou suprimir uma refeição, você consegue ter um corte das calorias daquele momento, então isso ajuda você na perda de peso também. Agora, por outro lado, pensa comigo, não adianta você fazer um jejum de 12, 13, 14 horas, mas comer 4.000 calorias nas horas que estão de janela aberta. Então, ter uma alimentação equilibrada, ter uma alimentação com proteína, com fibra, para diminuir o pico de insulina também é importante quando vai abrir a janela do jejum, para que você, depois que voltou a comer, tenha uma liberação de insulina mais gradual. Porque quando você comer, você vai secretar insulina, normalmente. Então, o ideal é que você tenha uma secreção mais otimizada, não dê picos de insulina quando abrir a janela. Eu digo isso porque tem gente que fala assim, vou fazer o jejum, mas vou abrir com salgadinho, fast food, pizza, hambúrguer, batata frita. Aí não adianta, assim, mesmo que você tenha o jejum de algumas horas, um excesso de comida calórica, um excesso de comida ultraprocessada, sem ter o déficit calórico, você não vai estar conseguindo ter os benefícios do jejum nesse sentido para o emagrecimento. Outro ponto importante é você lembrar que o jejum é de comida calórica. Eu já falei isso antes, mas vale a pena ressaltar que o jejum não é um jejum seco. Você tem que se hidratar, deve se hidratar ao longo do dia. Isso é muito importante para a sua saúde, porque quando diminui o glicogênio, inclusive eu já te falei, né, que você perde água, eletrólitos, então beber água é essencial para evitar dor de cabeça, tontura e mal-estar que muitas pessoas relatam com o jejum. Pode ser água, pode ser uma água com uma rodela de limão, pode ser uma água, um chá claro, um chá preto mesmo, mas tudo sem açúcar, mate, bebidas sem açúcar e sem adoçante para não ter sinalização de insulina também. Me conta aqui embaixo, então, se você já sabia desses efeitos do jejum, se você já fez, não fez, deixando claro que nem sempre todas as pessoas precisam fazer o jejum como estratégia de emagrecimento, tá?
Para algumas pessoas funciona super bem, tem pessoas que não se adaptam de jeito nenhum. O jejum não deve ser feito por pessoas que têm compulsão alimentar, algum tipo de problema de saúde prévio e estão na dúvida sobre como organizar a alimentação. Fala sempre com o seu médico, seu nutricionista. Gestante, lactante, não devem fazer jejum sem nenhuma orientação específica do profissional de saúde que acompanha. Então me conta se você já fez o jejum, você pensa em fazer, teve resultado, não teve resultado, eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo para me ajudar e compartilha com quem você acha que vai gostar. Vamos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!